Paz de Deus com todos. Hino 98. Final de ano é mais correria de todos os lados. Pegamos alguns dias de férias aqui da escola com os alunos presenciais. A gente aproveita para dar uma ajeitada na casa, fazer outras coisas que não deu tempo durante o ano. Então, por isso que eu acabei não postando vídeos nessas últimas semanas, tá? Mas vamos finalizar, vamos concluir os 100 primeiros hinos ainda em 2022. Hoje é dia 29, então vou colocar esses 3 vídeos nessa semana. Hoje é quinta, sexta-feira eu coloco os 98, 99 e os 100 pelo menos até sexta-feira. Mas vamos lá, aos recadinhos. Se você não é inscrito, já se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha esses vídeos, esse conteúdo com mais pessoas que você conhece que tocam violino, viola, até mesmo violoncelo, de repente tem coisas que vai ser útil para eles também, uma vez que aqui, por enquanto, o nome do nosso canal é Violino Inteligente, mas temos já o nosso curso Comunidade Cordas CCB, onde vamos estar colocando aulas de todos os instrumentos das cordas para tocar na igreja. No caso, todo seria o violino, viola e violoncelo. No momento já temos aulas de violino, na sequência vai entrar as aulas de violas, que eu mesmo dou aula de viola, eu mesmo vou estar gravando, e depois violoncelo eu não gravo, não toco violoncelo, então vou precisar de um outro professor junto comigo, que já tenho aqui na cidade, que eu já estou fazendo alguns alinhamentos com ele. E quer saber mais sobre a comunidade Corda CCB, só clicar no link aqui na descrição, tem alguns links, mas está bem organizadinho, leia o título do link e clica naquele link. Tem link para o canal do Telegram, onde eu posto materiais da própria que a gente usa lá na própria comunidade. Eu posto ali alguns materiais, algumas aulas extras. Eu disponibilizo dessa forma gratuita no link do canal do Telegram, do canal aberto. Tem o canal exclusivo só para quem é membro da comunidade Cordas CCB, tanto no Telegram quanto no WhatsApp. Tá certo? Mas vamos lá. Hino 98. Eu não vou falar sobre a tonalidade, não vou falar sobre a escala, porque já temos algumas aulas aqui no canal falando um pouco sobre isso e vou gravar aulas mais específicas sobre as escalas. Desse hino 98, a gente tem que ficar atento mais em alguns detalhes. Por exemplo, eu estava tocando e percebi um detalhe do arco, que é um pouco pegadinha, se a gente não prestar atenção, tanto que no finalzinho, não sei se vocês perceberam, mas no finalzinho eu errei o arco aqui. Eu não quis regravar só para ficar mais natural mesmo, que eu fui no piloto automático. Ele tem bastante arcos reaproveitamento para cima, e no final eu acabei fazendo aqui 2 para cima onde não era, mas isso não é um erro grave, tá? É mais uma questão de estética, manter todo mundo com a mesma direção de arco. Um ponto importante que eu acho que eu não falei em nenhum vídeo até o momento, que é que isso ajuda bastante. Às vezes a gente fica dependente de só consigo tocar o hino se eu ouvir a introdução, se eu ouvir a musiquinha, lembrei da musiquinha, eu consigo tocar, e não consigo tocar marcando o tempo, né? Conseguindo identificar e fazer a métrica do hino acontecer. Basicamente pegar as notas que estão ali e executar o tempo delas, mesmo sem conhecer a melodia. Isso é um pouco complexo, mas depois que a gente conquista isso, fica mais simples. Da gente conseguir executar e aprender quase que qualquer música, com exceções dos níveis. Tem que só separar os níveis de dificuldade técnica de cada música que a gente for tocar, cada melodia. Mas se tratando do inário dos hinos, na maioria das vezes a gente conhece a melodia de todos, é só ouvir uma vez e já lembra. Mas um ponto interessante, importante, que é isso que eu não falei ainda. Eu acho que eu não falei nem para alunos presenciais eu não falei sobre isso ainda. Mas a gente se a gente conseguir descobrir e identificar qual que é a métrica, a pulsação da melodia, da música, do hino que a gente for tocar, tende a ficar muito mais simples. Por exemplo, esse aqui é um hino 6x4. Eu estava usando o metrônomo, coloquei meu metrônomo em 120. A máxima desse hino que ele está sugerindo ali é 126. Isso, 126. Eu coloquei meu metrônomo em 120. O que acontece? A gente tem que conseguir sentir a pulsação interna. Tá, 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 tá. Pá, 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 pá. Esse é um passo. Conseguir sentir a marcação. Agora, se eu consigo decifrar, que é algo simples depois que a gente consegue fazer, fica meio que automático.
Mas a hora que a gente consegue ter clareza de quantas pulsações vão precisar ter dentro de cada compasso, fica um pouco mais simples, principalmente nessas notas longas. Principalmente nas notas longas. Ou seja, ele é um 6x4. Tem quantas notas aqui no primeiro compasso? Quantos tempos, melhor dizendo? Tem 6 semínimas, 6 tempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí o que vai acontecer de uma forma meio que natural, um pouco mais simples, desde que a gente consiga manter, aí tem que manter a concentração do nosso consciente, assim, pensando bastante. Ou seja, 1, 2, 3. 1, 2, 3. A métrica, a pulsação mãe, eu chamo de pulsação mãe, porque é ela que está determinando a métrica, a pulsação, o andamento que está sendo tocado. É a pulsação interna mesmo que a gente precisa adquirir. Se for o caso, a gente consegue bater com o pé, mas evitar bater com o pé para evitar de fazer barulho. Agora, se vai bater com o dedão, não tem problema. Quem tem o metrônomo, hoje em dia no aplicativo do celular, não tem metrônomo quem não quer. Mas, metrônomo. Na hora de estudar em casa, a gente pode usar o metrônomo. Na hora de tocar na igreja, não tem o metrônomo. Daí é tudo meio que tocando junto com todo mundo junto. Mas ter essa clareza da pulsação, para que pelo menos nas notas longas a gente não façamos notas mais longas do que já é, ou mais curtas, e etc. Aqui eu toquei com o metrônomo, onde tivemos a nossa fermata, nas 2 vezes. Então eu nem contei o tempo, só deixei passar dos 3 tempos, isso que foi mais importante, depois eu segui. Porque a fermata, que é esse sinalzinho aqui, deixa eu fazer ele aqui do lado, que é mais ou menos isso aqui, mais ou menos isso, que é esse sinal que está aqui em cima desse Mi bemol, ele simplesmente prolonga um pouco a mais o tempo, o valor da nota. Ela vale 3 tempos, ele vai valer um pouquinho a mais, só que não é 4 tempos, é 3 tempos e meio, 5 tempos, não tem um valor determinado, ele só prolonga, é relativo. Hoje eu posso prolongar um tanto, amanhã eu posso prolongar um pouco mais ou um pouco menos, vai de acordo com um pouco do sentimento do momento. Quando tem maestro regendo, encarregado, ensaios, por exemplo, em cada ensaio, cada maestro, cada regente, cada encarregado vai estar conduzindo de uma forma diferente. Ele pode segurar mais, pode segurar menos. Na hora do culto, é algo meio que natural que acontece, mas essa prolongação é de uma forma mais orgânica. A gente vai meio que aprendendo de uma forma natural. É igual na hora que a gente está falando. A gente não aprende exatamente, tecnicamente, as regras teóricas de como formular uma frase, como fazer as nuances na hora de falar, na hora de ter uma respiração, uma vírgula, um ponto de interrogação na nossa fala. A gente não precisa aprender minuciosamente, a gente vai aprendendo e aprende. Aqui da mesma forma, mesma coisa, questão de direções de arco, no caso dos hinos com colcheias pontuadas, seguidas de semicolcheia, né? Aqueles hinos mais pontuados. Quando que é 2 para baixo, quando que é 2 para cima, quando que é baixo e cima, que às vezes tem escrito e às vezes não tem. A gente meio que pega meio que no automático e fica padrão de uma forma natural, tá certo? Então desse hino não tem, as dificuldades seriam os bemóis, mas é só praticar bastante as escalas que a gente vai entendendo como fazer. Não estou dizendo que vai fazer 100% afinado, mas a gente vai entender o que fazer e saber como estudar para ir melhorando cada vez mais. A segunda dificuldade seria ficar atento à questão dos arcos. Temos alguns reaproveitamentos para baixo, com esse aproveitamento, né? Com esse azinho em cima. Com exceção aqui, deixa eu lembrar onde que era. Aqui, da segunda linha, segundo pentagrama, para o terceiro pentagrama, não tem aquele azinho aqui em cima. Então, cabe o movimento de repor o arco. Mas bem ágil. Repor o arco bem rapidinho. Para não soar uma pausa, não ficar um vácuo no meio, tá certo? Então é isso aí, esse foi o nosso hino 98. Fiquem com Deus, bons estudos e nos vemos na próxima aula.